Bora? Bora estudar matemática? Vamos estudar hoje combinação. Então, vamos para a primeira questão. Na primeira questão diz o seguinte, calcule os números. Eu tenho aqui um parêntese 6 e 2. Aqui é uma representação de combinação, certo? Então, para iniciarmos, vamos fazer o seguinte. Nós vamos resolver esse item A de duas formas. A primeira, utilizando a definição, né? O que é mais encontrado nos livros, e a segunda, usando uma espécie de artifício, tá bom? Então, vamos ter aqui, combinação de N, P a P, certo? Vai ser quem? N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Logo, eu vou ter o quê? Que é a combinação de 6 para escolher 2. De 6 para escolher 2. Vai ser igual. Onde tem o N, é o primeiro número, que no caso é o 6. Vai ser 6 fatorial dividido por 2 fatorial, 6 menos 2 fatorial. Então, aqui, 6 fatorial dividido por 2 fatorial. 6 menos 2 é 4. Neste caso aqui, né, a gente vai pegar o fatorial de cima, que é 6 fatorial, e vai decrescer até o maior do de baixo, que no caso é 4. Fica então, 6 vezes 5 vezes 4 e paro. Por que eu paro? Porque embaixo eu tenho 4 fatorial. E o 2 fatorial é 2 vezes o 1. Aí agora é só fazer o quê? Tchá, tum, cancelei. 6 e o 2 dá para dividir. Tchá, tum, é 3. 3 vezes 5 é 15. Ok, pessoal? 15. Esse é uma maneira, utilizando a definição que você encontra em livros de combinação. Ou então, você poderá fazer da seguinte forma. A combinação vai ser o arranjo dividido pela permutação. Em outras palavras, a combinação de N, P a P vai ser o arranjo de N, P a P, dividido pela permutação de P. Então, temos assim, aqui não é 6 e 2, então fica a combinação de 6 para escolher 2. Logo, vai ser o arranjo de 6 para escolher 2, dividido pela permutação de 2. Como é arranjo, né? Nós temos que lembrar que o arranjo, a gente pega o número aqui, o 6, e vai ter dois elementos, só que decrescendo. Então, fica 6 vezes 5, certo? Dividido por permutação de 2, que é 2 vezes 1. 2 vezes 1. Aí agora é só cancelar aqui, Tchá, tum, dá o quê? Dá 3. 3 vezes 5 é 15. Observe que deu o mesmo valor. Deu o mesmo valor. Esse aqui foi o item A, tá bom? Esse aqui foi o item A. Item A. Vamos para o item B agora. O item B. No item B temos assim, combinação de 6 para escolher 4. Vai ser o arranjo de 6 para escolher 4, dividido pela permutação de 4. Aí, veja como é bem simples. 6, 5, 4, 3. Por que eu paro? Porque eu vou pegar e decrescer e vou ter 4 termos, 4 elementos. 6 aí. 6, 5, 4, 3. E embaixo, permutação de 4. Permutação de 4 é 4, 3, 2, 1. Aí aqui você faz os cancelamentos. Tchá, tum, tum. 6 dividido por 2, tchá, tum, é 3. Então, fica o quê? 3 vezes 5 é 15. Ok, pessoal? 15. Esse foi o item B. O item C é 1.
tá bom? Toda vez que você tiver uma combinação que esse valor aqui for 0, ele vai ser 1, tá? Então aqui eu vou ter 15 e este outro também 15. Uma observação é o seguinte, ó, se eu tiver duas combinações, onde o valor de baixo aqui, ó, se eu somar eles, né, o valor de cima, o resultado aqui também serão iguais. Então, se eu tiver assim, ó, 8 e aqui tiver um 3, vai ser igual ao 8. Qual o valor que vai ser aqui? Ó, esse mais esse tem que dar o de cima. Então, com certeza aqui, com certeza vai ser 5. Porque 3 mais 5 é 8. Então, se eu calcular a combinação de 8 para escolher 3, vai ser a mesma coisa da combinação de 8 para escolher 5. Tá bom? Vamos agora para a segunda questão. Na segunda questão, temos o seguinte, ó. Quantos produtos podemos obter se tomarmos 3 fatores distintos escolhidos entre 2, 3, 5, 7 e 11? Observe o seguinte, ó. Produto é vezes, tá? Então, vamos à seguinte ideia, ó. A vezes o B é a mesma coisa que B vezes o A. Ou então, ó, A, B, C é a mesma coisa que B vezes o A vezes o C. Então, a ordem não importa. Então, toda vez que a ordem não importar, será combinação, tá bom? Será combinação. Se a ordem importar, vai ser arranjo. Então, como aqui a ordem não importa, vai ser o quê? Combinação. Então, vamos aqui, ó. Eu vou ter a combinação de quem? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 números e vou ter que escolher 3 deles. Vou escolher 3. Então, no caso aqui vai ser o arranjo de 5 para escolher 3, dividido pela permutação de 3. Aí, ó, 5, 4, 3, dividido por 3, 2, 1, né? Que é a permutação de 3. Aí, o que é que a gente faz agora? Ó? Tchatum, né? 4 dividido por 2 é 2. Então, ó, tchatum, fica só o 2. 5 vezes 2 é 10. Então, eu vou ter 10 maneiras diferentes de escolher 3 desses números, né? De escolher 3 desses números, tá bom? Vamos para a terceira questão. Na terceira questão diz o seguinte, ó. Se n 2 a 2 é igual a 28, determine n. Professor, como é que eu vou fazer isso aqui? Você tanto pode fazer pelo outro método, né? Pelo primeiro método ou pelo segundo. O primeiro método é usar a fórmula mesmo. E o segundo é usar o artifício, tá? Eu vou utilizar o artifício normal. Ó. O que é a combinação aqui, ó, de n para escolher 2 é igual a 28, certo? Então, aqui vai ser o arranjo de n para escolher 2, dividido pela permutação de 2. Isso tem que ser igual a quanto? 28. Só o que é que nós temos? O arranjo, né, você decrescer, então fica ó, n vezes n menos 1. Por quê? Porque tem 2 elementos. Se começar do n eu não vou decrescer, então fica n menos 2. Dividido ó, pela permutação de 2, que é 2 vezes 1. Isso é igual a 28. Então, aqui, ó, fazendo o chuveirinho. Ó, chove no primeiro, chove no segundo. Eu vou ter o quê? Ó? N vezes n é n ao quadrado. N menos 1. N vezes menos 1 é menos n. Isso é igual, ó. Aqui não é 2 vezes 1, é 2. 2 vezes 28, né? Porque eu vou multiplicar em cruz. Vai dar igual a 56. Então, aqui eu vou ter n ao quadrado menos n menos 56 igual a 0. Equaçãozinha do segundo grau, tá? Pessoal, vou só repetir novamente essa parte aqui, bem aqui, ó, tá? Digamos que seja assim, ó, o arranjo de 8 para escolher 2. Seria o quê, ó?
8 vezes o 7. Diminui 1, né? Ó, se eu tivesse o arranjo de 8 para escolher 3, deixa eu refazer aqui. O arranjo de 8 para escolher 3. Tem 3 fatores, começando do 7. Ó, 8 diminui 1, 7 diminui 8, 6. Então, o arranjo de 20 para escolher 4 seria quem? Começa do 20. Aí eu vou ter 4 termos. Ó. 19, 18, 17. Ó. 1, 2, 3, 4. 4 termos, tá? Se aqui eu vou ter quem? Eu não tenho, né, o N, então começa do N. Ó. N e eu vou ter um 2. Então, ó, começa dele, ó, N. Quem é o outro termo depois dele? É só diminuir 1. Como tem 2 elementos, ó, 1, 2. Ok? Ó, 1, 2. Aqui é só para a gente fixar essa ideia aqui que fizemos, tá? Aí, então, agora, deixa eu só apagar essa parte aqui para a gente resolver a equaçãozinha do segundo grau, tá? Na equação do segundo grau, temos o seguinte, ó. Na equação, a gente tem que descobrir quem é o valor de A, quem é o valor de B e quem é o valor de C. O valor de A é 1, o valor de B é menos 1 e o valor de C é menos 56. Aí vamos ter o delta. O delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Substituindo os valores, ó, o delta fica menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, e o C é menos 56. O delta fica aqui, ó, 1 menos 1 ao quadrado é 1, menos com menos é mais, né? Então, 56 vezes 4 vai ser 224. Mais 1, eu vou ter que o delta deu igual a 225. Se o delta deu igual a 225, poderemos agora colocar na fórmula de Bhaskara, né? Que no caso aqui vai ser o N. N é igual a menos B, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o A. Substituindo os valores, quem é o B? Ó, o B é menos 1. Então fica menos 1, mais ou menos a raiz de 225, que divide 2 vezes o A, que é 1. Então, N, ó, fica, ó, menos com menos é mais, fica 1. Mais ou menos, quanto é a raiz quadrada? Quanto é a raiz quadrada de 225? É 15, né? Então, fica 15 dividido, ó, por 2. Como é mais ou menos, a gente faz um valor de N positivo, ó, que no caso aqui 1 mais 15 é 16 dividido por 2, o N é igual a 8. E por último, o N2. O N2 será um valor negativo, né? Então aqui, ó, menos, diminui, né? Ó, 1 menos 15 é menos 14. 14 dividido por 2 é igual a quanto? Menos 7. É igual a menos 7. C é igual a menos 7. Então, temos dois valores, o N igual a 8 e o N igual a menos 1. Só que, quando nós trabalhamos com combinação, com fatorial, né, não existe como a gente fazer uma combinação de números negativos, tá bom? Por quê? Porque essa ideia aqui é a ideia de fatorial, e fatorial sempre tem que ser números maiores ou iguais que 0. Daí, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai desconsiderar o menos 7, então a solução vai ser quem? O N será igual a 8, tá bom? O N igual a 8. Em outras palavras, eu vou ter uma combinação de N2A2, vai ser igual a quanto? A 28. É isso que nós calculamos, tá? O valor do N. Vamos agora para a questão de número 4. Na questão de número 4, temos o seguinte, ó. Temos 5 homens e 6 mulheres. De quantas formas? Item A, podemos formar uma comissão de 3 pessoas. Então, ó, o item A. No item A, quantas pessoas tem no total? 5 com mais 6 é 11, né? Eu tenho 11 pessoas
pessoas no total, tá bom? Temos 11 pessoas no total, que é o número de mulheres e o número de homens, tá? O número de mulheres é 6, o número de homens é 5. Como eu quero fazer uma comissão de 3 pessoas, entenda, essa comissão vai ter alguma importância os integrantes? Não. Se não tem importância, a ordem não importa. Se a ordem não importa, é uma combinação. Uma combinação de quê? De 11 pessoas, das quais eu vou escolher 3. Então aqui fica o arranjo de 11 para escolher 3, dividido pela permutação de 3. Então aqui não é só decrescer, né? 11 vezes 10 vezes 9, dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Aí agora o que é que a gente faz? Ó? Tchatum, dá 5. Tchatum, dá 3. Então fica em 11 vezes o 15. 11 vezes 15, 11 vezes 15 vai ser igual a 165. Então eu vou ter o quê? 165 comissões, tá? Eu vou ter 165 comissões. Comissões. Ok, pessoal? Então agora vamos para o item B. No item B, ela é um pouco diferente, tá bom? Ela é um pouco diferente. Ela diz o seguinte, ó. Podemos formar uma comissão de 3 pessoas, de modo que haja 2 homens e uma mulher nessa comissão, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Como a gente tem que fazer a seguinte análise, tá bom? Então vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, vamos colocar os homens e mulheres, ok? Então, na comissão do homem, eu preciso escolher quanto? São 3 pessoas, né? Eu preciso escolher 2 homens. Então, de 5 homens, eu vou escolher 2. O I representa vezes. Combinação. De 6 mulheres, eu vou escolher uma. Por quê? Porque eu vou formar uma comissão de quanto? De 3 pessoas. Então, ó, 2 mais 1 dá 3, tá bom? Então aqui, ó, fazendo esse cálculo, fica o arranjo de 5 para escolher 2, dividido pela permutação de 2, que no caso, ó, fica 5 vezes 4 dividido por 2 vezes 1, tá bom? Que no caso, ó, a gente pode fazer uma simplificaçãozinha aqui, ó. Tchatum, dá 2. 5 vezes 2 dá 10. Então, esse primeiro número de homens é 10. Aí é o número de mulheres. Vamos fazer agora aqui, ó. Como é só combinação de 6 para escolher 1, então vai ser o arranjo de 6 para escolher 1, permutação de 1, que será o próprio 6, né? Ó, porque eu só vou colocar ele uma vez, dividido por permutação de 1, que é o próprio 1. Então, no caso aqui, ó, vai ser igual a 6. Então, o que é que eu tenho? O número de homens que eu posso escolher é 10. E o número de mulheres é quanto? É 6. Então, como é o I, né, vezes, então 10 vezes 6, eu vou ter um total de 60 comissões. Ok, pessoal? Essa foi a quarta. Vamos agora para a quinta questão, tá? Quinta questão. Na quinta questão diz o seguinte, ó. De quantas formas podemos escolher 4 cartas de um baralho de 52 cartas sem levar em conta a ordem delas? Quando eu digo sem levar em conta a ordem, significa que o quê? Combinação. Vamos até demarcar aqui, ó. Sem levar
em conta, né? Sem levar em conta que a ordem delas não importa, né? Então, se não importa, é combinação. De modo que cada escolha haja pelo menos um rei. Cada escolha haja pelo menos um rei. Então vamos lá. Pessoal, a ideia é o seguinte. Como ele quer que apareça, né, de modo que haja pelo menos um rei, quer que apareça pelo menos um rei, vamos primeiro pegar o total, tá? Vamos analisar da seguinte forma. Vamos pegar o total. Total. Como é que seria o total? O total seria assim, seria uma combinação de 52 para escolher 4, né? Porque eu tenho o quê? 4 reis, tá? E também a gente vai agora, em cima desse total, a gente vai pegar e tirar os valores que não tem o rei. Se não tem um rei, vai ter o quê? Vai ter a seguinte situação. Eu tiro as cartas que tem rei. Então fica a combinação de 48 para me escolher 4. Porque eu não tirei 4 cartas de rei, né? 54, se eu tiro 4 fica 48. Como eu tenho que escolher 4 cartas, né? 4 cartas do baralho, então se eu pegar o total e diminuir da quantidade que não aparece o rei, eu vou ter justamente o número em que aparece pelo menos uma vez o rei, tá bom? Então vamos agora fazer este cálculo, tá? Vamos fazer esse cálculo aqui. Então aqui vai ser o arranjo de 52 para escolher 4, né? Permutação de 4. Então aqui é 52 vezes 51 vezes 50 vezes 49, dividido por, né, P4, então é 4, 3, 2, 1. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos fazer a seguinte análise. 54 dividido por 4 é 13. 51 dividido por 3 é 17. 25 50 dividido por 2 é 25. Falei logo a resposta, olha. Aí agora não sobrou mais ninguém embaixo, né? Então é só fazer esse produto. Que no caso de 13 vezes 17 vezes 25 vezes 49. Que vai dar igual a 27.725. Tá bom? E esse outro agora, ó, vamos fazer o de baixo. Eu vou ter o arranjo de 48 cartas para escolher 4, dividido pela permutação de 4. Então, ó, 48 vezes 47 vezes 46 vezes 45, dividido pela permutação de 4. 4, 3, 2, 1. Fazer a mesma coisa, os cancelamentos, ó. 48 dividido por 4 é 12. 12. 46 dividido por 2 é 23. 45 dividido por 3 é 15. Então fica quem? Ó? Fica 12 vezes o 47 vezes o 23 vezes o 15. Que no caso será exatamente igual a 194.580, tá? Então, disso daqui, se a gente pegar o total e diminuir as que não aparece o rei, vai ter justamente o total que aparecerá apenas, não, que aparecerá pelo menos um rei. Basta eu diminuir, né? Que se eu tirar todos que não aparecem do total, eu vou ter os que aparecem pelo menos uma vez. Que no caso é 76.145.
Ok, pessoal? É uma questãozinha simples, só que o cálculo é um pouco chato, né? Mas dá para a gente entender, tá bom? Vamos agora para a questão de número 6. Na questão de número 6 diz o seguinte, ó. O senhor Moreira dirigiu-se ao trabalho e vai encontrar-se vai encontrando seus amigos e levando-os junto no seu carro. Ao todo leva 5 amigos, dos quais apenas 3 são conhecidos entre si. Só 3 é conhecido entre si. Feito as apresentações, os que não se conhecem apertaram-se as mãos 2 a 2. Qual é o total de apertos de mão? Tá bom? Qual é o total de apertos de mão? Vamos analisar o seguinte. Primeiro, quem já se conhece não vai apertar a mão, cumprimentar, né? Vai cumprimentar, teoricamente, os que não conhecem. Tendo em vista isso, a gente vai fazer a seguinte ideia. A gente vai fazer a mesma ideia da questão 5. Pega o total menos o que conhece, os que se conhece. Conhece. Como assim? Eu vou pegar, o total seria quem? Eu vou ter a combinação de 5 que vão apertar a mão entre si, né? Menos quem é que não se conhece? Quem é que não se conhece? Serão quem? São 3 que vão apertar a mão entre si, tá? Lembrando, se Paulo aperta a mão de Pedro e Pedro aperta a mão de Paulo, tanto faz. É como se fosse só um, por isso é que é combinação. Aí agora é só fazer esse cálculo que a gente vai ter a quantidade de apertos de mão. Então aqui, é o arranjo de 5 para escolher 2 dividido pela permutação de 2. Menos o arranjo de 3 para escolher 2 dividido pela permutação de 2. Esse cálculo aqui, vou botar aqui de vermelho, fica 5 vezes 2 dividido por, não, desculpe, 5 vezes, não é 2, né? 4 dividido é a permutação de 2, que é 2 vezes 1. E esse aqui, é a mesma coisa que o quem? 3, 2, né? 3, 2 dividido pela permutação de 2. Aí aqui, tchatum, fica 2. 5 vezes 2, o cálculo aqui do primeiro é 10. Tchatum, fica só 3. Então, 10 menos 3, eu vou ter um total de 7 apertos de mão. Tá bom, pessoal? Vamos agora para a questão de número 7. Diz o seguinte, um grupo consta de 20 pessoas, das quais 5 matemáticos. De quantas formas podemos formar comissões de 10 pessoas de modo que, item A, nenhum membro seja matemático, item B, todos os matemáticos participem da comissão, item C, haja exatamente um matemático na comissão, item D, pelo menos um membro da comissão seja matemático. Então vamos fazer o item A. Nenhum membro seja matemático. Pessoal, se eu tenho 20 pessoas e eu quero que nenhum matemático esteja na comissão que eu vou formar de 10, então basta eu pegar das 20 pessoas e tirar os 5 que são matemáticos. Então agora fica quanto? 15. De 15 pessoas que eu vou escolher entre 10. Desculpe, de 15 pessoas vou escolher 10. De 15 pessoas vou escolher 10. Professor, mas não é 20? Mais 20. 5 são matemáticos. Como eu não quero que nenhum seja matemático, eu tiro. Eu quero que nenhum seja matemático. Se eu não quero nenhum matemático, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou diminuir os 5 matemáticos. Por isso é que aqui tem 15. Tá bom? Esse foi o item A. Item B. No item B, todos os matemáticos
participem da comissão. Pessoal, entenda assim, eu tenho 20 pessoas para escolher. Eu quero que todos os matemáticos estejam na comissão. Então isso significa o quê? De 10 pessoas, 5 eu já escolhi, que são 5 matemáticos. Então eu vou ter uma comissão de 15 pessoas e vou escolher 5. Professor, mas a comissão não é de 10 pessoas, ó. Não é de 10 pessoas? Não é isso? Não é de 10 pessoas? Isso, é de 10. Só que 5 eu já escolhi. 5 são matemáticos. São matemáticos. Matemáticos. Se 5 já são matemáticos, significa o quê? Que esses 5 aqui já estão. Ó, aí, ó, 5 mais 5, 10. Porque 5 eu já escolhi. Ok, pessoal? Item C agora. Haja exatamente um matemático na comissão. Então vai ser a mesma ideia. Vai ser uma combinação. Uma combinação de quê? Que, como eu quero que tenha, pelo menos, eu quero que tenha exatamente um matemático, eu vou de 15 pessoas que não são matemáticos, eu vou escolher 9. Porque uma delas, deixa eu botar aqui, uma já é matemático. Ok? Então, se já é, então, ó, uma mais 9 é 10. Então, vou ter as 10 pessoas da comissão. Eu vou escolher 15. 15 são outras pessoas que não são matemáticos, tá bom? E para finalizar, o item D. No item D, ele diz assim, ó, pelo menos um membro da comissão seja matemático. Nesse caso aqui, a gente vai ter que utilizar aquela ideia. Pega o total e diminui o que eu quero que não aconteça. Então, como é que vai ser assim? Vai ser assim, eu vou pegar o total menos a situação que não tenha matemático. Isso daqui vai dar qual situação? Até pelo menos um matemático. Vai ter a situação que tem um matemático, 2, 3, 4 ou 5, tá? Então, essa ideia aqui do total menos o que não tem matemático vai dar o quê? Os que tem pelo menos 1, ou 2, ou 3, ou 4. Então, como é o total? O total vai ser quem? Vai ser, eu vou ter 20 pessoas e vou escolher 10. Menos, não ter matemático, a gente já fez aqui, ó. É combinação de 15 para escolher 10, tá bom? Essas serão as respostas. Mas, professor, esse aqui não tem um valor exato, não. Assim, algumas questões no Enem, em concurso, muitas vezes ele não vai te dar o valor exato. Ele não vai te dar o valor exato. Ele não vai te dar um valor, ele vai te dar o valor da expressão, do jeito que tem aqui, ó. Do jeito que tem aqui. Ele vai te dar a combinação de 15,9, por exemplo. Se o valor for pequeno e der para fazer, ele vai pegar e vai fazer. Senão ele vai dar desse jeitinho aqui, ou você vai ter que desenvolver lá naquelas fórmulas, né, que a gente já estudou. Uma delas é essa, a combinação de n e p a p vai ser n fatorial dividido por p menos fatorial, né? Opa, esqueci de fatorial vezes n menos p. Aí você vai substituir e vai aparecer os fatoriais. Mas ele não vai querer que você faça esse cálculo, porque na hora de uma prova é muito complicado de você fazer combinação de 15 para escolher 10. O cálculo é muito grande e essa não é a intenção. Aqui é uma questão bem ampla. O item A, B, C, aqui é como se fosse 4 questões em uma, tá bom? Pessoal, essa foi a parte 1. Logo vocês vão ver a parte 2, tá? Um forte abraço, não esqueça de deixar seu like, tá? Compartilha aí com os amigos. Então, tchau, tchau. Até a próxima.